Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Perd Geek. No vídeo de hoje do Resenhando Histórias falaremos de uma obra que, mesmo repleta de referências aos tokusatsus e também muita ação, infelizmente não deixa de derrapar nas curvas do roteiro, do desenvolvimento narrativo. Bem pessoal, no episódio de hoje falaremos de Ultra Mega de James Harren. Bora lá! E aí turminha, espero que vocês estejam bem, estamos começando mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado, né, das resenhinhas do Daniel Warren Johnson e dos complementares de quarta-feira, né? Se não me engano, foram as coisinhas do Azzarello com o Corbin, né? Se eu não estiver viajando, acho que foi isso mesmo. Então, pessoal, mais uma resenha aí feita através da parceria com a Devir, né? Então, esses domingos aí foram parcerias de PDF e quarta-feira foram outras coisinhas, né? Sejam físicas ou tapas buracos de outros tipos, né? Falando aqui para vocês, né? Para não deixar perder o costume, muito obrigado à editora, né? Pela parceria de sempre. Foi mais um PDF aí, como eu mencionei. E no caso da equipe criativa, né? Vou ler aqui para não me perder. É o James Harren fazendo roteiro e arte, o Dave Stewart fazendo as cores, né, um cara já conhecido aí no meio, e as letras originais do Russ Woolton, né, o cara que eu já falei várias vezes nas resenhas do DWJ, né, do Daniel Warren Johnson. E também aqui o formato, se não me engano, é o 2 em 1 de capa cartão com orelhas, né, o formato Devir já conhecido de hoje em dia. Se não me engano, o recheio ele é em papel couché, tá bom? Aqui, de acordo com a ficha que eu peguei para vocês, as edições originais americanas são 9, e no caso do encadernado base para Devir fazer, né, eles pegaram os dois encadernadinhos normais, né, que nem o pessoal chama de TPB lá nos Estados Unidos, pegaram os dois, fizeram só aqui pra gente com orelhinhas e tal. Aproximadamente 460 páginas, e uma falha que eu encontrei, né, assim, eu achei muito grande, tendo em vista dos outros, por exemplo, do DWJ, é que essa edição do Ultra Mega não possui extras, sabe-se lá por quê. Antes da resenha propriamente, vale dizer, né, como se fosse uma curiosidade aqui pra vocês, que este é o artista que despertou, né, fez reacender a chama do quadrinho no Daniel Warren Johnson, né? Se não me engano ali quando ele fez alguns arcos do BPDP Inferno na Terra, espero trazer para vocês um dia aqui, se tudo der certo, né? E vocês estarem aqui para acompanhar também. Durante alguma leitura ali de algum capítulo, foi através da arte do James Harren que o Daniel Warren Johnson voltou a se animar a mexer com quadrinhos, né? E aí, se não me engano, ele começou a Extremity e foi até hoje como conhecemos, né? A vertente ali, a forma dele tocar os quadrinhos, como vemos até hoje. Agora, começando a história propriamente, pessoal. Então, no caso, nós começamos com o Jason, né, que seria o Ultra Mega principal ali da época que a gente começa a ler, né, acompanhar a história no tempo presente. E ele tá sonhando. E no caso, no mundo dos sonhos ali, nessa viagem onírica, vamos dizer assim, ele tá trocando ideia com uma entidade, né, um kaiju, uma espécie de Ultraman quase, né, cabeçudão, sentado numa pequena esfera, cheia de pequenas, não seria estalactite, não sei, né, como seus pequenos cristais com olhinhos. Depois, mais pra frente, você vai entender que aquele é o núcleo Ultra Mega, né, a partir daquilo que a pessoa consegue se transformar. E aí, através de uma fala pomposa e tal, essa entidade troca uma ideia com o Jason e fala, olha, você vai ser um dos defensores da Terra, você não estará sozinho, né? Estamos ainda recrutando outras pessoas, outros seres humanos, mas aí você vai ter, né, aquele negócio grandioso, épico, né, para convencer o cara. Parecendo que tá vendendo Inodê, né, que nem o pessoal fica brincando aí, para participar de uma franquia, alguma coisa. Você vai participar de grandes aventuras, será um grande defensor da Terra, esse tipo de coisa. E aí ele fala, olha, tudo bem, mas como que eu vou saber qual vai ser a hora e quem é um kaiju para eu poder enfrentar? E ele fala, não, tudo a seu tempo, você vai saber quando é a hora. Isso é para fazer um draminha, né, um mistério. Já entrego para vocês que o que? Na dinâmica do Ultra Mega, aqui da história, a humanidade ela está infectada com algum tipo de vírus, uma doença, alguma bactéria, alguma coisa, que o kaiju ele já está inoculado, ele já está incubado na maioria da população, ou em todos, pelo que parece. E qual que é a viagem? Isso eu achei legal, mas no outro lado é a encheção de saco, se você for parar por parte da pessoa. Tanto que o próprio Jason, uns anos adiante, ele fica de saco cheio, né? Ele perde a paciência com isso. Que não é tipo, do nada vai acontecer de brotar um kaiju propriamente. O próprio Ultra Mega, ele atiça esse gene mutante, né? Esse negócio diferente na genética da população humana. Então, quando ele menos espera, do nada, pode acontecer de brotar. Mas não é porque aconteceu do azar. É porque ele próprio é um agente, que nem eu brinquei, né? Um agente atiçante. Ele é um agente
que vai instigar o gene da mutação. Então vamos supor, igual acontece na história mais adiante, ele tá de boa no mercado, aí do nada ele olha pro lado, a moça vira um bicho, aí o pau começa a quebrar. Quando ele é recrutado, vamos dizer assim, é bem mais pro passado da história. Agora, um pouco menos pro passado, nós já começamos ali a acompanhar algumas aventuras do Jason. E aí nós descobrimos também as outras pessoas que também são Ultra Megas, né? Podem ter tido mais na Terra, mas pelo menos o que mostra na história são esses três, né? O da velha geração, a primeira geração ali, a velha guarda dos Ultra Mega da Terra, que seria o Jason, como eu disse, ele é o mais azulão, né, da capa aí do vídeo também que vocês estão vendo. No caso é ele, um outro chamado Stephen Meyer, que ele é um cara mais inteligentão e tal, ele vai aparecer mais adiante na história. Ele perde o braço durante um combate, né, ele é mais verdinho, mais verde musgo, vamos dizer assim, acho que seria essa tonalidade. E o Earn, que ele é mais caladão, mais pra dentro, ele passa um problema meio foda aí na vida dele. Eles são brevemente apresentados e cada um tem um resuminho ali pra gente entender mais ou menos o passado, né, simultâneo ali com o do Jason. Então tem o Jason fazendo ali, né, eu ainda vou falar um pouco mais dele. O Stephen Meyer é o cara inteligente que perdeu o braço, e o Earn, ele passa uma cagada com a família dele. Aí eles ficam zoando, assim, meio que fazem um pouco de chacota dele, porque ele é caladão, ele se afastou da sociedade e tal. Durante um combate que tem ali no começo, a gente descobre o porquê que ele sumiu no mundo, né? E aí, que nem o povo brincou, você sabe falar, você é um cara consciente, ele é. Só que por conta da cagada e essa busca por poder, por conta de uma circunstância X que vai acontecer, ele meio que pôs um foco ali, mas ele é um cara em extrema depressão, ele é um cara muito pra baixo, um cara muito fechado, muito deprimido com a vida. Aí durante uma conversa em outra, um combate em outro do próprio Jason, né, até quando ele vai topar com os outros dois mais uns anos adiante, né, bem depois deles terem sido aceitos no Concílio Ultramega, vamos dizer assim, né, brincando, aparecem novas ameaças, e aí a gente começa a descobrir do porquê do desespero do Jason, porque ele começa a vencer um, ganha de outro. Aí ele passa no mercado, tem esse que eu dei de exemplo pra vocês, é justamente essa cena, e mais adiante começa a acontecer mais coisas. Só que aí quando o Earn e o Meyer trocam ideia com ele ali, quando já vai pra uma ameaça maior, eles ficam meio encafifados, tipo, olha, nós nunca vimos isso aí, esse tipo de kaiju é diferente, né, e aí mostra eles destransformados, o Meyer com um braço mecânico e tal, trocando ideia na moral. E aí ele conta, né, na verdade é um pouco falado em flashback, mas aí arremata todo o desenvolvimento desse passado breve do Jason, que é o que? Ele já enquanto Ultra Mega, ele era casado com uma moça do cabelinho branco, eu não vou lembrar o nome dela, na verdade nem lembro se fala o nome dela, uma moça bonitinha do cabelinho branco assim, né, tipo o Coco Chanel assim. E aí quando ele vê que o gene tá começando a ser atiçado por conta da presença dele, ele foge da esposa, né? E por conta disso, digamos, a transformação ela não foi completada, parece. Ou a moça começou a se transformar e isso ia se espalhar pro filho, porque ele teve esse primeiro casamento, a moça estava grávida dele. E aí começa a ser explicado que o que? A rainha dos kaijus é justamente essa moça que o Jason deixou para trás por medo de transformá-la. E aí a gente começa a entender, né, que ela ficou como se fosse quase no meio do caminho. Esse filho que estava gestando na barriga dela começou também a sofrer certas consequências da transformação dos kaijus. Mais adiante ele vai aparecer, né, que aí é o tempo que vai dar o quebra-pau definitivo desse primeiro capítulo. E aí vão desenvolvendo outras coisas. No que o Jason vence o kaiju do mercado, né? A moça, ela era até mãe também e tal, né? Ela tinha um bebezinho, tanto que ele fala, afasta sua mãe que o pau vai começar a comer. É engraçado essa cena. E depois que ele vence, ele recebe um recado justamente disso que eu tô falando pra vocês, do desenvolvimento. Ele corre pra casa correndo, e é engraçado porque não é uma transformação e nem uma destransformação, né? Sei lá, ele se destransforma de forma perfeita. Por quê? Porque tem um momento ali que ele tá com um cabeção, ele fica pendendo o corpo assim, e depois ele vai falar, pô, vou ficar com dor no pescoço e tal, né? É engraçado que ele fica, né, digamos, numa regressão lenta, né? Não é perfeito. E aí ele tá fugindo pra casa, e quando ele vê que a esposa dele não está lá, na verdade não tem nada, porque ficou um buracão no chão com a casa, sumiu tudo, né? Foi uma tentativa já dos monstros, né, principalmente da rainha dos kaijus, tentar ceifar a segunda esposa do Jason, que também tem um filhinho e tal. Esse garotinho também vai ser mais mostrado adiante. Eu tô indo e voltando no raciocínio, pessoal, porque é um desenvolvimento simultâneo, né? Um pouco de passado, um pouco do Jason combatendo, depois que ele ganha o combate no mercado, volta um pouco pro passado, depois volta para ele correndo atrás da segunda esposa, né? Que aí agora fecha essas duas vertentes no ponto de encontro. Por que que ele topa depois novamente com o Meyer e com o Earn?
nessa fuga, né, que ele tá tentando fugir do monstro e também caçando, né, procurando a esposa e o filho, né, ele tá fazendo os dois ao mesmo tempo, começa a ter uma tremedeira, um tremor na parte da cidade, e o carrinho que ele tá usando capota. Ele não falece nem nada, né, mas ele passa um susto, e quando ele é resgatado, é quando a gente vê, né, agora, no tempo presente, a gente tinha visto mais ou menos no passado, né, agora a gente vê no tempo presente de fato, o Ernie e o Meyer, né, o Ernie mais forte, mais barbado, né, ele usa até um tapa-olho assim, e o Meyer é mais cabeludo, mais velho, mais magrinho, e aí eles começam a trocar ideia, e eles falam, olha, por conta disso e tal, o que é, porque antes a gente tinha visto isso através de flashbacks, e não da boquinha do próprio Jason, e agora ele troca ideia e fala, não, eu tô achando que esse monstro é o filho da minha ex-esposa, falam um trem de rainha dos cajus, eu não faço a menor ideia, mas tem grande possibilidade de ser ela, que aí ele conta, eu não consegui conviver com esse receio, eu não tive coragem nem de passar ela e nem de ficar perto pra ver no que dava, por isso que eu saí correndo. Aí os caras falam, né, principalmente o Merrick, ele é mais inteligente ali do trio, fala, olha, eu tô achando que em vez de você fazer uma coisa boa, você foi piorando tudo, porque olha lá, aí do nada começa a emergir um bichão, e não saía da minha cabeça o design dele, eu não sei se eu separei alguma arte, por ser um bicho com o corpo mais ou menos exposto, uma cabeça de caveira, eu lembrei muito do Flama Negra do BPDP. Talvez seja uma referência, uma homenagem do próprio James Harren, o autor, né? Quando o monstro enfim surge, ele se transforma, e é bacana que faz a transição assim bem legal, né? É engraçado porque eu pensava que por conta da regeneração, igual tem a questão do Jason de a cabeça destransformar aos poucos, uma coisa ou outra, eu pensava que o braço do Meyer, né? Eu falo Meyer que é mais fácil, mas é Stephen Meyer, como eu disse, né? O braço do Meyer é regenerar, e acaba que não. Quando ele transforma também, ele tá só o toco do braço esquerdo, se não me engano, e aí o braço direito tá funcional ainda 100%. Quando eles começam a quebrar o pau, a gente pensa, ué, cadê a esposa e o filhinho do Jason? Aí mostra, eles fugiram, eles conseguiram fugir do ataque que levou a casa com tudo, né? Que ficou buracão no chão, eles não foram levados nem nada, não sofreram sequestro, mas estão correndo para lá e para cá. E aí mostra a esposa do Jason, né, a atual, né, que seria a segunda, pelo menos o que mostra ali, e o garotinho, o bebezinho. E aí, enfim, nós conhecemos, né, o nome dela eu não lembro, mas o nome do garotinho é Noah, né, hoje em dia também usam bastante esse nome. E aí eles estão fugindo para lá e para cá, como se fosse comum, né, tipo, a evacuação que fala, né, o combate ali correndo, o pau comendo, e eles procurando, pelo menos tentando se isolar ou se afastar do centro nervoso de todo o combate, destruição, devastação que está começando a ter. Tanto do surgimento, né, de certos outros kaijus emergirem, mas principalmente pelo Príncipe Kaiju, como o próprio monstro brinca. Então, eles começam a fugir, o Noah tá no colo da mãe, né, tem até alguns momentinhos engraçados, e aí volta pra cena do Jason e os caras quebrando o pau ali com, né, o que nem eu brinquei, o pseudo Flama Negra, o príncipe dos Kaijus. O pau tá quebrando, os caras estão apanhando, o bicho também tá tomando uma sova, mas aí em vantagem está o príncipe dos Kaijus, né, o príncipe Kaiju. E aí quando eles vão ver ali pro lado, né, a câmera até corta assim pro lado, o Meyer tá empalado numa torre, né. Lembra até a Torre Eiffel, a Tokyo Tower, mas não é não, só que me veio a cabeça, né. Ele tá empalado com as tripas de fora, inclusive é um grande ressalto aí, né, não é um quadrinho muito indicado para menores, porque tem um outro palavrão e principalmente a questão da violência gráfica, né, tem tripa, tem sangue pra caramba e tal. Eu acho massa, porque de certa forma é não diria uma inovação, deve ter outras coisas que fazem esse sentido, mas é uma subversão com base no que a gente tem no senso comum, né, faísquinha, coisinha, poderzinho, nesse caso não, né, tem braço quebrado, tripa pra fora, olho pulando, é doideira, né, é uma coisa que compensa muito nesse trabalho, nessa obra, é a arte mais visceral, e principalmente a questão da dinâmica dos combates. E aí, como eu dizia, né, o Meyer tá empalado, o Ernie tomou uma sova, e o Jason tá com o pé quebrado, né, é bem engraçado essa cena, que ele, se não me engano, o bicho tira, né, ele arranca a perna, se não me engano, ele tá mascando, tanto que quando volta, o Jason tá falando, lá, o puto tá com o meu pé, e tá mascando como se fosse um chiclete. É bem engraçado essa cena, e ele tá esperando o fator dele, né, de cura ali trabalhar pra regenerar, pelo menos um tiquinho que seja, o pé. E aí quando fica minimamente decente pro lado do Jason, né, o Ernie fala, você fica de pé porque agora vai ter que ir pro pega pra capar. Que aí ele fala, olha, vocês acham que eu fiquei no mundo rodando à toa, fazendo gracinha, que eu era doido? Não é não, era pra aprender coisas como esta. Aí ele, né, parece o Super Saiyajin assim, ele dá um gritão e liga como se fosse um modo Berserker, né, um modo puto pra caralho. E ele vai com tudo pra cima do
Príncipe Kaiju, e ele até fala, olha, aprenda, né, contemple o meu poder, só que ele fala, eu não posso ficar assim por muito tempo, então você fica esperto, me dá mais ou menos a cobertura, porque o que eu tenho de gasolina pra gastar vai ser agora. E aí ele vai com tudo, troca porrada, troca raio, dispara, um monte de coisa, e o Príncipe Kaiju de boa, desviando e porrada e não sei o que. E aí quando você menos espera, o Ernie toma um olé, jogado pra longe, toma um socão, uma bicuda, não lembro. O Jason também tenta alguma coisinha, toma umas porradas. E aí o Ernie, ele vê que não tem mais recurso e ele liga uma espécie de modo de autodestruição, né? Acho que era, eles sempre falam Ultra Mega não sei o que, né? Que é o nome do golpe. Então, acho que era Ultra Mega, acho que Bomba Carnal, um trem assim. É um modo de autodestruição. Ele agarra o príncipe, o Jason fica puto, né? Tipo, porra, você vai fazer um negócio desse, você vai deixar nós desamparados, caralho? E aí, no que o príncipe vê que o Ernie pegou, ele joga pra cima só, né? Desvencilha daquilo, ele explode no ar. O Jason fica completamente desolado, né? Porque perdeu um parceiro e o outro tá que nem um espetinho de gato espetado na torre. E aí ele tem uma reflexão, né? Tanto que é um momento que ele fala, se existe mesmo essa porcaria de ordem cósmica, eu espero que você encontre alguém que seja mais digno e consiga usar o poder melhor do que eu. Que é meio que um papo que teve em alguns flashbacks até chegar aquele momento, e lá no comecinho de quando a entidade troca uma ideia com o Jason no sono, né, quando ele tá sonhando e tal. Aí ele arranca o próprio núcleo Ultra Mega, que é um olho que fica no peito, né, cheio de nervinho assim e tal, ele tira assim, olha, né, ele vai e faz acho que é Ultra Mega Míssil de punho, que ele põe na mão assim, carrega um poderzão e dispara pro chão, pra ficar como se fosse no subterrâneo. Pra meio que não dar ouro, né? Porque vai que o príncipe do Kaiju ou a rainha conseguisse uma forma de extrair o poder, né? Ou ficassem, talvez ingerindo o olho, né? O núcleo Ultra Mega, poderiam ficar mais fortes. Aí ele, né, pra não dar o ouro assim de mão beijada, joga a nível subterrâneo. E quando a gente menos espera, assim, que do nada ele joga, né? Ele descarta o punho, ele fica só o toco também. E aí o príncipe Kaiju chega de uma vez e dá um uppercut, né? Dá um ganchão assim, parece Mortal Kombat. A cabeça do cara pula, o corpo despenca, e aí a cabeça vai embora pro espaço, você não sabe o que acontece. Nisso, o corpo despenca no chão, né? O Stephen não tem condição nenhuma, ele tá lá, né, estrupiado, agarrado na torre, né? Com as tripas de fora. E com isso, o corpo do Jason despenca no chão. E aí o sangue começa a jorrar, né? E com isso começa um tsunami praticamente, né? Uma enchente seria correto? Eu não sei se seria muito cabível de falar assim, né? Mas um tsunami de sangue, né? Começa a descer ali para vazar do corpo, né? Que começa a expulsar. E o pessoal correndo desesperado. E meu Deus, e o que tá acontecendo? E o pessoal buscando abrigo, buscando um local mais alto para ver se consegue ficar de boa dessa enchente de sangue, como eu disse, e no meio dessa bagunceira tá a segunda esposa e o Noah, né? Então eles começam a correr, e vai, e entra de lá, e corre de cá, e sai do carro correndo, e quando você menos espera, eles chegam num beco, e aí neste caso você pensa, vai ter um recurso, né? Que nem nos Estados Unidos ali, é muito comum aqueles becos com aquelas escadinhas de incêndio, então talvez garrando no alto, alguma coisa assim, e acaba que não. Infelizmente, a esposa, né, do Jason, essa segunda esposa, não tem muito recurso, e aí ela acaba indo para um ato de desespero, porque ela não sabe se ela vai sobreviver, mas pelo menos o Noah precisa sobreviver, né? Tipo, negócio de proteger o filho. E aí o sangue vai subindo, ela vai só esticando. E por um pouquinho de nada, na verdade, quase que o Noah não sobrevive. E aí passa um tempinho, o sangue todo coagulado, começam a chegar as equipes de busca, né, de resgate, e a população tá buscando socorrer, né, tanto que escutam um choro, e é o choro do Noah, no caso. E eles vão caçando, e quando vão ver, tá lá, né, no caso, o novo nível do chão, né, vamos supor que o normal fosse aqui, por conta do sangue subiu pra cá. E aí você só vê, assim, duas mãozinhas, quase nada, e o bebezinho, né, ali quase que como se fosse já apoiado nesse chão de sangue. Aí a polícia pega, tal, socorre e vê as mãozinhas assim da mãe. E eles falam, olha, será que é a mãe dele e tal? Ele, nunca saberemos. No caso, até o momento ali, né, porque não dá pra, digamos, cavucar aquele chão, acabou que ficou sendo aquilo ali mesmo. E aí pula uns anos no futuro, né, aparentemente o Noah foi resgatado. E aí a gente passa uns anos, vê algumas progressões da humanidade, vê que por conta do Stephen Meyer, né, que ele conseguiu sobreviver, e umas outras coisas das iniciativas do próprio governo, vamos dizer assim, né, eles conseguiram criar contramedidas robóticas, né, uns puta robozão que conseguem combater ameaças de monstros. Só que fica meio que sendo uma atitude vazia, porque os kaijus não aparecem se não tiverem os Ultramegas. Como eu disse, eles são digamos assim, os próprios kaijus, as pessoas infectadas, são como se fosse a gasolina.
Só que precisa do estupim, da faísca, que são os próprios Ultra Mega. Então, se não tem novos Ultra Megas, meio que não tem o que fazer, não dá em muita coisa. E por essa progressão do passar das décadas um pouco, né? Eu creio que tenha sido aí pelo menos uns 15, 16 anos, talvez, não sei. E aí, com isso, nós vemos essa progressão dos robôs, esse lance da autoridade ter sido aumentada. Só que também meio que rola um lance de castas, sabe? Um negócio ali meio divisível, porque tem a cidade das pessoas que estão protegidas, têm uma vida mais ou menos decente, usam roupas de proteção e tal. E tudo que é fora desse núcleo, desse centro nervoso, são tipo wastelands, né? Tipo, um lugar desolado, terras devastadas, coisas nesse sentido. E aí pula, né, mostra essa progressão do passar dos anos e vemos agora, né, no tempo presente novamente, né, pula mais uns anos pro futuro e vemos um rapaz com a roupa, né, e tal, até um símbolozinho do Ultra Mega, justamente do Jason, e uma máscara que justamente também faz alusão ao azul, né, que era ele. E ele tá buscando, né, tá pilhando locais, caçando coisas para comer, para usar, material, quem sabe coisas de valor, itens de troca. E nessa busca por recursos, né, um rapazinho até ficou feliz, porque parece que ele encontrou uns trem de comer ali, umas coisas bacanas, um negócio ali que ele pode usar nos testes dele, né, que ele parece também um rapaz inteligente, consegue fazer umas gambiarrinhas, umas traquitanas. E nisso que ele tá juntando as coisas na capanga dele, na mochila dele, né, ali na bolsa e tal, ele topa com 3 membros, eu sempre confundo clã com gangue, que eu não lembro, tá? Mas vou falar gangue pra ficar mais fácil, da gangue Kaiju. São os bandidinhos dessa realidade, né, dessa nova forma de subsistência desse mundo, vamos dizer assim, né? E aí eles trocam ideia, você vai dar um negócio pra nós somos dos membros da gangue, não sei o que. Aí o menininho, né, esse rapaz fala, olha, vocês vão ter que pegar de mim. Não, porque nós somos o bom, a gente faz e acontece, etc, né? E aí ele fala, né, que vão ter que só vão tirar da mão dele passando por cima do cadáver dele. E aí quando você menos espera, que ele parece um rapaz comum, apesar de não mostrar o rosto dele, você vê que pelo corpo dele não tem, digamos assim, grandes atributos físicos. Ele parece um rapaz normal, um adolescente, um jovem adulto comum. E aí quando você menos espera, ele arranca o antebraço dele e põe uma manopla, como se fosse cibernética, eletrônico, um negócio assim. E ele carrega um poder. E aí ele fala, vocês nunca vão passar por mim, pois eu sou o novo Ultra Mega. Aí você fica, porra, meu irmão, que diabo é isso aqui? Seria ele de fato o novo Ultra Mega? Porque, pô, o cara pôs uma manopla, um negócio, um equipamento à parte, né? Ele não se transformou, né? Quem seria ele também? E se ainda há esperança para a humanidade? Porque os kaijus ainda existem, só que eles não são gigantescos. Eu ainda vou falar um pouco mais, tá? E assim, falando um pouco da história, né, isso aqui eu vou parar, vocês devem ter pensado assim, pô, esse tamanhão de vídeo e tal. Não, é o primeiro capítulo, né, inclusive é uma coisa estranha, assim, até engraçado, porque os capítulos do Ultra Mega na versão mensal, cada um tinha um tanto de página. Então, esse primeiro mesmo que eu contei por cima pra vocês, de uma forma resumida, sem tantos aprofundamentos, vamos dizer assim, né, ela tem uns 60, 70 e tantas páginas, eu até achei engraçado, que eu lia, eu ficava, uai, mas já passou de 25, esse treco não vai acabar? Né? Mas assim, eu vou deixar por conta de vocês lerem o resto e eu vou estar desenvolvendo um pouco mais. Mas é uma obra que tem sim o seu charme, ela tem um diferencial. Só que em matéria de narrativa eu vou estar falando um pouco mais para vocês do porquê ela derrapa. Pois então, turma, a história ela começa legal e você pensa que ela vai para um rumo, só que com o passar das páginas, dos capítulos e tal, a gente vê ela perder muito o fôlego. Principalmente por conta do que eu chamo assim, na minha forma de dizer, de me expressar, de que o cara ele quis abraçar o mundo, ele achou que dava para fazer muita coisa ao mesmo tempo, ou no caso faltou um editor para, né, puxar as rédeas do cara, falar, irmão, isso aqui tá indo para um rumo que não tem nada a ver, isso aqui tá ficando para trás. Eu até vou olhar aqui porque tem alguns pontos, né, que eu vou comentar com vocês brevemente. Coisas como o pós-desastre, como que foi esse rapaz, como ele cresceu. Mostra ali que ele é muito fã dos kaijus, não, perdão, dos Ultra Mega, e tem até uma geração ali de como se fossem heróis revoltosos. Um cara que protegeu esse rapazinho, que eu não vou falar quem é, um outro cara que ele topa mais pra frente, que ele usa um marretão, que inclusive dedura ele pro pessoal da gangue Kaiju. É um momento assim de bastante contrariedade, eu pensei que o cara ia ajudar e acabou que não, né, jogou o rapazinho no buraco. Né, ferrou com ele. A sociedade dividida, que é justamente esse negócio das castas, como eu disse, né, a parte da cidade que ainda está protegida, está asseada, está limpinha, não tem problema, e o outro, né, que seria o lado de fora da muralha, que seria justamente esse negócio do pessoal que vende o almoço para comprar a janta, né, seria tipo isso.
E assim também aqui, ó, a luta dos sobreviventes, justamente esse negócio da sociedade dividida, que tem a ver com os outros também, né? Tem esse rapaz, já tem adiante uma moça chamada Beth, ela tem um cabelão assim, é uma personagem bem legal, né? E principalmente por conta do estilo que o James Harren fez, as caracterizações, fica bonitinho, fica engraçado, sabe? Ela usa um óculos assim, e ela é bem expressiva, sim, são momentos engraçados de bastante humor. É uma personagem muito carinhosa, assim, ela é diferente, né? Ela até também, se não me engano, o rapaz desse tempo presente, ele não tem um braço, ele usa um braço de manopla, e essa Beth, por exemplo, se não me engano, ela usa uma perna, e essa perna faz de tudo, ela atira, dá choque, vira bomba, é uma doideira que só, né? E aqui durante também os kaijus decadentes pela falta de gatilho do Ultramega. Por conta disso, os bichos que restaram, né, os bichos que não foram exterminados, e por exemplo também o próprio Príncipe Kaiju, pela falta do atiçante Ultra Mega, vamos dizer assim, né, novamente, ele fica pititico. E tem toda uma geração de kaijus decadentes por conta disso, que eles ficam, não, antigamente, os tempos de glória, quando éramos gigantes, e não sei o que. E justamente o pessoal do clã, da gangue kaiju, adora esses mini kaijus, vamos dizer assim, né, e acabam mandando a população, fazendo jogos de coliseu, né, até o rapaz do futuro, ele vai participar dessa, digamos, gincana doentia, vamos dizer assim, né? E também tem outros fatores de, digamos, convivência e um jogo de poder, pois principalmente o Príncipe Kaiju estando pititico e de qualquer jeito ali, né, até um certo modo fragilizado, ele foi escanteado pela rainha, porque a rainha meio que ganhou por conta disso, mas aí outras coisas que aconteceram ficaram ali como se fossem mini reinos, mini domínios para os mini kaijus, vamos dizer assim. E o último ponto a se ressaltar nesse quesito narrativo seria o final abrupto. Eu não vou falar exatamente o que é, tem todo um ar de desenvolvimento e tal, só que como eu disse, primeiro começa nesse lance do passado do Jason e os outros dois caras, né, o Meyer e o Ernie, aceitando serem Ultra Megas. Pula um tanto, já desenvolve, aí já corta, por exemplo, mais pro futuro X, o Meyer tá sem o antebraço, né, ele tá só o toco. E aí passa mais um tanto, já é a geração destruída, passa mais um tanto, não sei o que. E começam várias pontas, né? Como eu disse, o que aconteceu nesse interídio quando o Jason, o Ernie e o Meyer eram mais engajados? Aí mais pra frente, como foi a infância desse rapazinho que consegue também tirar o antebraço e colocar uma manopla eletrônica, uma manopla cibernética, vamos dizer assim, né, de poder mais diferenciado. Aí passa um outro, como seria essa geração que sobreviveu? Tem várias coisas que vão ficando no meio do caminho. E aí quando você menos espera, que você acha que vai ser focado no lance da Terra, para, digamos, ficar só ali no mini kaiju, né, o príncipe kaiju, o rapazinho que vai revidar também e tal, né, porque começa já a meio que cantar uma bola de será que ele vai se tornar o novo Ultra Mega, através de que forma, né, por qual recurso, por qual via, digamos assim. Mais pra frente ali, digamos, 3/4 da história, a gente é julgado num planeta natal dos Ultra Mega, que aí já tem uma briga interna dentro da própria raça. Então tem problema na Terra, problema no planeta, castas diferentes no planeta Ultra Mega, né, no planeta lá do pessoal. Depois é explicado um pouco também que é quase como se fosse todo mundo a mesma galera, tanto os kaijus quanto os Ultra Mega, ele como se fossem, de certa forma, primos distantes, né, em matéria de genética, de transformação, etc. E começa a destrinchar muito, e por que isso é ruim? Não arremata, começa muitos assuntos, tipo eu falando aqui pra vocês, né? Abre várias abas e fecham poucas. E isso acaba gerando um final abrupto. Não precisa ser um final feliz, tá? Porque tem gente que fica me zoando que eu gosto de tudo certinho e tal. Mas poderia ter sido melhor pensado, melhor desenvolvido. Porque vai encavalando uma coisa na outra, um final abrupto, você não sabe o que acontece, né? Tem até uma certa parte ali que um personagem, ele consegue encontrar outros Ultra Mega, né, a raça ali, e treina ele. Então ele adquire vários poderes, várias habilidades para justamente lutar lá no final. E aí no final também acontece uma parada que do nada a página vira, tem uma pin-up, né, uma página única ali de uma arte bonitinha, e termina, e você fica, ué, mas aconteceu isso tudo pra nada? O que acontece? Pra onde que vai, né? E em matéria de arte também, né, mudando agora um pouco aqui pra vocês, né, já falando mais pro final, ela é bastante expressiva, ela é bem dinâmica, né, e aí o pessoal teve até na época quando saiu aí a resenha do Ultra Mega, até tô comentando perto, né, do lançamento, eu dei essa sorte de falar mais perto pra vocês da data, mas teve muita gente falando, lembra o Daniel Warren Johnson, não gente, pelo amor de Deus, é o Daniel Warren Johnson que lembra o James Harren. Né, talvez aí as pessoas não são obrigadas a saber, obviamente, mas é por conta do James Harren que o
Daniel Warren Johnson mexeu na arte dele, começou a prezar o dinamismo, né? Ele não começou a se importar tanto com anatomia no sentido para favorecer o impacto, favorecer a ação, o ritmo de leitura e tal. E também muito por conta dessa questão do grafismo violento, né, da violência gráfica, vamos dizer assim, né, melhor, essa obra se torna um Ultraman para maiores. Eu não sou não é nem fã, eu acho muito massa, acho muito bacana, mas eu nunca tive paciência de assistir, né? Assim como o Super Sentai foram, não é cancelados, né? Pelo menos estão em ato aí, foram 50 anos direto. Ultraman, né? Essa galera que transforma em monstro gigante também tem vários e vários anos de estrada, então eu meio que nunca tive muita vontade, mas tem um certo carinho, eu acho legal, né? É uma daquelas paradas que você acha legal o design, mas por qualquer motivo que seja, não tem a pachorra, o saco de acompanhar. Temos também personagens expressivos, caracterizações muito bacanas, né? A gente vê diversas referências a outras obras e justamente por mexer com kaiju e essas coisas, digamos, características nipônicas, quadrinhos, mangás, vamos dizer assim, né? Até vou olhar aqui. Perseguições ao estilo Akira, né, que tem umas partes assim, principalmente com a Beth, que ela tem um mini caminhãozinho, né, que até hoje em dia é bastante comum. Eu acho engraçado porque é quase para falar que você tem um carro para trabalhar, é um pititico assim, tipo uma mini carretinha. A Beth tem um desse, ela anda, sai correndo, faz várias perseguições. O personagem que mais pra frente vai assumir o manto de Ultra Mega de fato, não vou falar quem, ele também tem um momento ali que ele usa o carrinho de patins, porque ele perde uma perna e quer destransformar, então ele vai usando o carrinho para empurrar como se fosse um mini patinete. É bem engraçado esse momento também. E aqui também, ó, golpes do Ultraman, né? Ele não faz assim propriamente, mas tem o lance do Ultra Mega Raio, míssil de punho, não sei o que, né? São digamos, características, pelo menos na questão da energia e do golpe, que lembram, né? Que remetem bastante ao Ultraman, né? Velho de guerra, o classicão. E por último aqui também, ó, lá pro finalzinho, até anotei aqui, porque eu achei um negócio diferente, uma coisinha engraçada, que durante ali os últimos combates, depois que o rapaz, né, o personagem que vira o Ultra Mega, assume as habilidades ali de outros mestres que ele conseguiu treinar e aprender, tem um momento X ali que ele vira um ratinho que dá choque. Quem que vocês imaginam que é homenagem a isso, né, a referência? Apesar dos pesares, é sim um trabalho robusto, né, vocês bem viram aí, aproximadamente 460 páginas. A gente vê a paixão do cara, é um negócio notório de fato, né? Você vê que ele empregou ali momentos de ação, tem um carinho no traço, a gente vê que tem uma paixão envolvida de fato na obra. Só que eu não sei se porque ele foi desistindo de fazer as coisas no meio do caminho, ou se foi o editorial da Image já falando, ô meu irmão, acaba logo essa porra aí. Mas é como eu disse, ele começa muita coisa, desenvolve mais ou menos, ou sequer termina, né? Sequer fecha essas pontas narrativas. E aí fica um final abrupto, um trem nas coxas, uma coisa que fica, né, tipo, uai, como é que foi? Ou como é que foi isso aqui antes? Eu acho que se ele tivesse focado mais no núcleo da Terra e mal tivesse falado do pessoal do planeta Ultramega, falando, não, olha, tem brigas lá, que dependendo vai que também fizesse sucesso, né, diz que fizeram, né, a história fez sucesso nos Estados Unidos também, faz uma segunda temporada. E aí agora, tipo, o inimigo agora é outro, aí vai, né, eles contra o pessoal do Ultramega, porque mais adiante o pessoal lá do planeta original vem para a Terra, né? Inclusive é um dos combates finais, né? Porque passado um momento X ali, o Príncipe Kaiju ele é vencido, né? Um spoiler na sua cara aí. E aí um outro sujeito lá do planeta Ultramega vem tirar satisfação aqui. E aí vira essa bagunceira, como eu tô falando. E por esse excesso de coisas, poderiam ter transformado, né, feito de uma forma diferente. Que nem eu falei, o primeiro capítulo tem 60 páginas, um ou outro tem 25, 30, o outro tem 50. Por que não padronizou? Né? Isso eu falo até para deixar o cara mais tranquilo. Mas acho que também tem muito esse lance do excesso de páginas por conta que ele quis priorizar os momentos de ação. E aí como deixou o cara a revelia, fazer da forma que ele queria, talvez foi por isso também. Mas quem sabe aí 10, 12 edições de 25, 30 páginas teria sido melhor, né? Um jeitinho mais formulaico, talvez, essas amarras mais padronizadas, vamos dizer assim, né? Mais costumeiras do mercado pudessem ter favorecido ele na hora de desenvolver a história mais bonitinho. E como eu disse também, né, enxugar um pouco, pô. Que nem eu falei, tem um passado do rapaz lá enquanto sobrevivente, não sei o que do planeta, a geração não sei o que, isso e aquilo, os primeiros anos, os primeiros dias de Ultramega do Jason que a gente não vê, virou uma bagunceira, você não sabe pra onde que vai.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Me desculpe aí o tamanhão. O encadernado é maior, como eu disse, né? Praticamente 460 e poucas páginas ali. Então eu me dei a liberdade de falar um pouco mais. Principalmente porque o primeiro capítulo já é bem gordinho. Então a gente consegue ter uma boa noção já através dele. Na descrição aqui vai estar o link para vocês comprarem na Amazon se vocês quiserem arriscar, etc, tá? Não sei se tem tradução de fã, vou ser bem sincero. Até quando é de parceria assim, eu nem gosto de olhar muito para não misturar as ideias aqui com vocês. É questão de termos também, de como podem ter ficado traduzidos e tal. Eu li através do PDF com a Devir, né, a parceria, como sempre, muito obrigado a eles lá. Tem isso, tem também o Correio Multiversal, se você quiser doar qualquer valor para colaborar com o projeto, fique à vontade, meu muito obrigado do fundo do coração. Mas se quiser participar do Correio Multiversal propriamente, R$10 por pergunta, beleza? A gente tá juntando aí aos pouquinhos, eu confiro ali uma vez, 2 vezes por semana e já tô juntando algumas já, né, tá? Dando tudo certinho, graças a Deus e graças a vocês também. É Correio Multiversal, link na Amazon. E eu acho que é tudo, né? Muito obrigado aí novamente a vocês, a editora. Fiquem com as artes, nos vemos numa próxima. É isso aí. Tchau, tchau.